irmãos, como Moisés, entre mais de 2 milhões de pessoas. Deus escolhia um homem para ter a tua presença, para poder orar pelo povo, para poder pedir perdão pelos pecados do povo. Assim fala no livro Pentateuco, assim fala nos 5 livros de Moisés, que os sacerdotes da tribo de Levi, Araão e seus filhos, oravam pelos seus próprios pecados, oravam para os pecados de Israel, faziam ofertas, faziam sacrifício em prol de si mesmo e do seu povo. Enquanto o povo ouvia o profeta, o povo caminhava. Enquanto o povo dava atenção à voz de Deus, o povo prosperava. Toda vez que o povo deixava de ouvir o profeta, toda vez que o povo deixava de ouvir a voz de Deus, o povo entrava em calamidade. Toda vez que o povo deixava de ouvir a voz de Deus, que era a voz do profeta, o povo ficava enfermo. Toda vez que o povo deixava de seguir o profeta, o povo perdia uma batalha. E dentro da Bíblia tem várias histórias, são vários profetas, são vários líderes, são vários ungidos que foram colocados à prova, que foi colocado em xeque os seus ministérios. E Deus sempre esteve presente na terra através de sinais, através de prodígios e maravilhas. Nós conhecemos um profeta, a credencial do apóstolo está através de sinais, profecias que se cumprem, curas e milagres. A Bíblia fala que Moisés foi um dos maiores profetas, porque Deus usava ele de uma forma esplêndida. Deus falava com ele face a face, a nuvem descia, a glória de Deus descia no tabernáculo. Moisés passava 40 dias com Deus. E nessa passagem Deus já cumpre, Deus já fala de uma profecia, que eu levantarei um profeta igual a Moisés. Moisés declarara esta passagem para o povo. O povo temia falar com Deus. O povo disse uma certa vez a Moisés que não seja o Senhor que fale conosco, porque senão morreremos. E Deus disse: está certo, o povo vive no pecado e eu não posso ver o pecado. E se eu descer no monte e o povo estiver no monte, todos serão consumidos. E Deus constituiu os profetas para falarem com o povo. Que a voz de Deus está através do profeta. Fala com o Senhor, meu irmão. Quando você ouve um profeta, você está ouvindo a voz de Deus. Porque a Bíblia fala: ouço meus profetas e prosperareis. E que Deus não faz nada sem antes revelar ao Deus santo os profetas. Amém? E a Bíblia nos conta aqui em Deuteronômio que aquele profeta que fala e não acontece, esse tal não é profeta. E muitos se levantaram contra estes profetas de Deus. Conhecemos a história de Moisés. Todo o povo se levantou contra o ministério de Moisés. A Bíblia nos conta que a sua própria família se levantou contra ele. Conhecemos a história de Samuel. Conhecemos a história dos maiores profetas da antiguidade, o menino Samuel, filho de Ana. Samuel, um homem que falava com Deus, um profeta e além de profeta, juiz, um homem que dirigiu o povo de Israel. E o povo pede um rei como o Egito, o povo pede um rei como a Babilônia. Israel não tinha rei. Mas Deus dissera para Israel: eu sou o seu próprio rei. Israel desprezou os mandamentos de Deus e Deus constituiu um rei. E o primeiro rei de Israel foi, quem foi? Saul.
Saul. E a palavra de Deus fala que Samuel se entristeceu. O ministério de Samuel foi posto em xeque. Já não acreditavam em Samuel, mas a Bíblia fala que ele foi um dos maiores profetas. A Bíblia nos mostra profetas como Jeremias. Jeremias vivia no deserto escondido. Às vezes Jeremias estava numa caverna e o Senhor lhe dizia: vai e prega para o rei que ele está em pecado, para a nação de Israel que vai ser destruída pela Babilônia. Ninguém acreditava em Jeremias, ninguém cria na palavra de Jeremias. Jeremias foi deposto de casa, Jeremias foi deposto de Israel para viver sozinho. A gente encontra que a palavra de Deus nos fala que o profeta não tem honra. Jesus enxergou isso no Velho Testamento. Jesus teve esse discernimento espiritual e entendeu que um profeta não tem honra na sua casa. Mas a palavra de Deus fala que mesmo os profetas não tendo honra na sua casa, mesmo os profetas não tendo honra dentro de Jerusalém, dentro de Judá, dentro de Israel, eles nunca abandonaram o Senhor. A Bíblia fala de Elias. Elias era um homem abandonado, Elias era um homem perseguido, era profeta e todos queriam matar Elias. A Bíblia nos conta de Eliseu, que fora escarnecido por várias pessoas, que foi criticado, que zombaram a ele. E não foi diferente com Jesus, não foi diferente com o Mestre. A palavra de Deus fala que Jesus era chamado de endemoniado. A Bíblia fala que os fariseus, que os escribas, que os saduceus falavam que Jesus era usado pelo maioral dos demônios, que eles naquele tempo chamavam de Beelzebul. A Bíblia nos conta que o próprio Jesus, aquele que morreu na cruz por você e por mim, foi condenado por não ser, por acharem que ele não era um profeta, que ele não era o Messias. A Bíblia nos conta que todos os profetas que foram usados por Deus são chamados de mentirosos. Todos os profetas foram perseguidos. Todos os profetas foram caluniados, todos os profetas foram maltratados, profetas entraram em depressão como Elias. Moisés pediu a morte e falou: basta, eu não aguento mais. A Bíblia diz que profetas fugiram como Jonas: eu não quero, ninguém ouve, ninguém acredita. A palavra fala que Jesus, como profeta, foi pregado numa cruz pela incredulidade do seu próprio povo, o povo de Israel. Mas Deus sempre deixou sinais. E Deus nunca deixou de usar os seus profetas, independente da incredulidade do povo. Deus nunca deixou de usar Moisés. Deus nunca deixou de usar Samuel. Deus nunca deixou de usar Isaías, Jeremias, Ezequiel. Deus nunca deixou de usar Jonas, Jesus Cristo. A Bíblia fala num discípulo